Online. Divulgando Japeri positivamente desde 2004. Olá, amigos do Japeri Online, está no ar mais uma entrevista com candidatos. Hoje a gente vai conversar com o Helder. Helder, candidato a prefeito de Japeri, está diretamente aí da sua residência, e eu aqui nos estúdios do Japeri Online, para a gente trocar essa ideia sobre a eleição 2020. E, logicamente, agradecer aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores que fazem o site Japeri Online andar. Se você quiser fazer parte desses grupos de apoiadores, é só entrar em contato com a gente, que será um prazer divulgar a sua marca e vincular ao Japeri Online, que está há 16 anos já no ar, falando só positivamente sobre a nossa cidade. Bom, chega de bate-papo, chega de conversa fiada, vamos conversar diretamente com o Helder, e eu vou pedir, como para todos eu peço, que ele se apresente. Eu queria, Helder, muito obrigado pela presença, e eu queria que você se apresentasse para a população, dizendo quem é Helder, quem é o Helder? Bom dia, Ivan, meu amigo. É com grande prazer, Ivan, que a gente está aqui batendo esse papo com você, te dando essa entrevista. Claro que foi uma das maneiras que a gente sempre que a gente decidiu, né, fazer um mandato participativo, sempre atender a todo mundo, né, não só aos veículos de comunicação aqui da nossa cidade, né, mas à população também. A gente sempre respondeu todo mundo, sempre recebeu todo mundo lá na Câmara de Vereadores. Ivan, obrigado, tá, por ter me convidado a participar aí dessa entrevista, e eu tenho certeza que no final dessa entrevista a população de Japeri vai conhecer um pouco mais da nossa história, né? Meu nome é Helder, para quem não conhece ainda, eu tenho 52 anos de idade, sou nascido e criado aqui em Japeri, tenho 3 filhos, 4 netos, e né, sou funcionário público do Estado há 31 anos, né? Todos sabem, eu sou policial militar, já estou reformado agora, e há 7 anos e 10 meses estou no mandato de vereador, né, no meu segundo mandato de vereador, um mandato que a gente decidiu lá desde 2013 estar do lado da população, né? Sempre fui oposição aos dois últimos governos, mas não é aquela oposição por ser oposição, Ivan. A gente decidiu ficar ao lado da população, né, se opor a essa maneira de governar aqui, mas sempre que teve projetos de leis lá do Executivo que era de interesse da população, né, a gente votou a favor, porque a gente entende que a política partidária, o posicionamento de um vereador não pode ser contrária ao governo só por ser, né? Quando é um projeto que é polêmico, um projeto que precisa de alguém se opor a esse projeto, né? Aí sim, a gente fazia isso, né? E faz até hoje. Mas, na maioria das vezes, votei, sim, nos projetos do governo, mas a gente é oposição, sou oposição pela maneira desses dois últimos governos aí tratar a população, né? O trato com os recursos públicos também aqui em Japeri, aí a gente sempre se opôs a isso, fiscalizei muito, criei 42 leis lá na Câmara de Vereadores, tem 42 leis aprovadas, fiscalizei muito, né? Dessas fiscalizações surgiram algumas denúncias, né? Porque a gente acaba encontrando algum desvio de finalidade, né? Desvio de dinheiro público. Então, a gente esteve várias vezes lá no Tribunal de Contas, no Ministério Público, Polícia Federal, né? Para pedir a esses órgãos que tomassem as providências cabíveis em relação a algumas ações do Poder Executivo aqui na nossa cidade. Beleza. É inevitável a gente não falar sobre o seu mandato de vereador, porque a eleição para vereador também esse ano, e aí eu queria fazer algumas perguntas em relação a esse momento de vereador que você vive, né, até hoje, que você ainda está com o mandato de vereador. Primeira pergunta é o seguinte: por que a população
de Japeri é tão distante dos vereadores. Assim, eu dou o exemplo de que nenhum vereador de mandato, né, a gente colocou lá no Japeri Online a situação das entrevistas, tem vários candidatos novos a vereador fazendo as entrevistas, procurando, e aí eu consigo medir essa distância porque nenhum vereador de mandato procurou o Japeri Online para dar entrevista. Isso já é um indicativo do que eu vou falar agora. E também eu vejo a população muito distante dos vereadores. Eu queria saber por que você, já com 2 mandatos lá, por que a população de Japeri é distante? Ou se você não percebe isso, qual é a sua percepção em relação à relação entre a população e os vereadores eleitos? Então, Ivan, assim, eu não tenho muita dificuldade, estou falando do meu mandato, eu não tenho muita dificuldade com a população, não, porque a gente sempre procurou, eu sempre procurei fazer um mandato participativo, né? A primeira atitude que eu tomei como vereador eleito foi usar, né, os canais, as redes sociais para conversar com a população. Quando a gente criou a nossa página lá, né, um espaço onde a população conversa com a gente, entra lá, deixa as suas sugestões, as reclamações, né, fazem denúncias lá no meu canal, e foi até a partir das minhas redes sociais que a gente fez muitas fiscalizações, né, criamos leis também através das nossas redes sociais de sugestões, né, lá no nosso canal. E, além disso, eu sou um vereador muito atuante, a gente está sempre na rua, sempre conversando, promovi muitas audiências públicas lá na Câmara de Vereadores, né? Até 2013, eu cheguei lá, quando eu cheguei na Câmara, eu fiquei assustado, porque não tinha audiências públicas aqui em Japeri, era muito difícil, né? E a gente, lendo o regimento interno, né, a lei orgânica do município, a Lei 101 de 2000, por exemplo, que fala das audiências públicas de prestação de contas, eu percebi que não tinha esse tipo de interação da população com a Câmara de Vereadores, né? E, a partir daí, eu comecei a cobrar isso, comecei a promover essas audiências lá na Câmara de Vereadores, para aquele espaço ali, que é o parlamento, que é a casa do povo, né? Para que a população fosse para lá, reivindicar os seus direitos, saber o que o vereador está fazendo, as leis que o vereador está propondo, né, as fiscalizações, como que o vereador está usando a tribuna ou não para defender a população, né? Eu fui presidente da Comissão de Controle e Orçamento, que é uma das comissões mais importantes da Câmara de Vereadores, e, a partir de 2013, nós começamos a fazer as audiências públicas de prestação de contas do Executivo, que não tinha aqui na nossa cidade. A Lei 101 de 2000 fala que de 4 em 4 meses o chefe do Poder Executivo é obrigado a ir à Câmara de Vereadores perante a comissão e prestar contas dos recursos que entraram, como foram investidos esses recursos, né? Eu lembro muito bem que na primeira audiência pública só foram 2 pessoas da sociedade. E agora, nas últimas, a gente chegou lá antes da pandemia, nós chegamos a ter 50, 60 pessoas comuns, pessoas da sociedade, né? Os movimentos sociais da cidade, as associações de moradores, os conselhos participando, porque foi uma das maneiras que a gente achou importante trazer o povo para a Câmara de Vereadores. Mas, em relação aos vereadores, respondendo por mim, eu não tenho dificuldade nenhuma, tá, na relação com a população. Agora, a população também não tem esse hábito de ir na Câmara de Vereadores para assistir às sessões, né? Até por conta também do o horário, né? Dos dias. O horário é complicado. Eu apresentei 2 projetos de resolução no meu primeiro mandato e no segundo mandato. Apresentei 2 projetos de resolução para trocar os horários da Câmara de Vereadores. Mas, infelizmente, esse projeto de resolução ele é colocado para o plenário, né? Para apreciação do plenário e votação. E fui vencido, né? A maioria não tinha esse desejo de trocar o horário, né? Enfim, a vontade do plenário que a gente tem que respeitar, né? Mas espero que nessa nova legislatura, né, aí para o ano de 2021, que tenha um vereador lá que faça essa proposição de novo e que esses novos vereadores
aprovem essa resolução para a gente testar, para ver se realmente é a questão do horário das pessoas participarem da Câmara de Vereadores lá, das sessões. É porque eu vejo que é o seguinte, tem questões na Câmara, não só de Japeri, mas qualquer Câmara, eu também acompanho de outros municípios, que muitas votações, né, aí eu falando de Japeri, que eu assisto pelo YouTube quando há publicações, que muitas votações são de interesse da população. E, apesar da população ter colocado os 11 vereadores lá, ela não é questionada de novo em relação a isso. Por exemplo, a questão do horário da Câmara, né, da sessão da Câmara, deveria ser questionada para a população, perguntando, você quer que seja à noite ou quer que seja de manhã? Né? Os dias são esses? Porque é o interesse da população, não pode ser o interesse dos vereadores nesse caso. E N outras situações que eu já acompanhei na Câmara, que vem aquela situação, né? Foi votado, o vereador foi eleito através do voto, perfeito, mas tem questões que são diretamente ligadas à população, e ela não é questionada. É nesse ponto que eu acho que a gente tinha que mudar, né? Não só em Japeri, mas no Brasil inteiro, porque se vê na Câmara dos Deputados também a gente não é questionado de novo sobre muitas situações, não é isso? Sim, é verdade. A população acaba, depois de eleitos, a população acaba, o político se acaba distanciando muito do povo, né? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque como que eu vou legislar, como que eu vou fiscalizar, como que eu vou executar, no caso do prefeito, sem saber o que a população está precisando, né? Então, é importante isso, um mandato participativo e as audiências públicas, né? Para saber o que a população está precisando. Porque, vamos lá, se eu tenho um orçamento de X milhões para fazer investimento em infraestrutura na cidade, né? A gente sabe que a cidade está cheia de problemas, né? Tem problema em todas as áreas, mas eu acho que o mais certo é você ir nos bairros, né? Conversar com a população para saber qual é a real necessidade, a prioridade de cada bairro. Já que você não tem recursos para resolver todos os problemas de uma vez só, começar a trabalhar, se organizar, né, para fazer as prioridades, o que mais se precisa primeiro, né? E a Câmara de Vereadores seria esse espaço, que é um espaço democrático, né? Um espaço, o parlamento é onde as pessoas teriam essa voz, né? Com as audiências públicas, porque nas sessões ordinárias a população não tem voz, né? Só os vereadores ali que podem se expressar, usar os 15 minutos lá da tribuna, né, na hora da discussão dos projetos, para depois fazer a votação. Mas as audiências públicas são muito importantes para a participação popular e daí sim a gente criar leis, fazer fiscalizações, executar o orçamento de acordo com o que a população precisa. E o prefeito não precisa fazer essas audiências públicas na Câmara. O prefeito pode promover audiências públicas também nos bairros. Por exemplo, no final de semana, ele abriu uma escola, por exemplo, vai lá no Delamare, pega lá a escola do Delamare, abre lá no final de semana, convoca a população, vamos fazer uma audiência pública aqui, vamos ouvir a população. O que o bairro Delamare necessita? É a reforma da escola, é o saneamento básico, é a iluminação pública, é água, né? Enfim, ouvir a população e adequar o seu orçamento de acordo com o que a população precisa, né? Mas eu acho que isso tem que começar pelo Legislativo. A Câmara de Vereadores tem que começar a propor isso, começar a mudar essa história, trazer o povo ali para dentro, colocar num horário em que a população possa participar, mas convocar a população para a Câmara. E eu acho também que precisa, assim, o vereador se preparar um pouco mais, Ivan, para o mandato, né? A gente vê muitos candidatos que, assim, não estou falando de um candidato, de um ou de outro. No geral, nós temos nessa eleição agora mais de 400 candidatos a vereadores, né? E o candidato acaba não se preparando, né, para esse desafio, que é um desafio muito grande, né? Aí alguns acabam se elegendo, né? E quando chega lá, às vezes demora muito a entender o que é o mandato de vereador, as atribuições
do vereador, e isso atrapalha muito, né? Então, acho que os candidatos deveriam se preparar mais, né, antes da eleição, para quando eleito, ele já saber o que fazer quando chegar lá na Câmara de Vereadores, aí não acontecer esse distanciamento, que a gente, quando falta um pouco de conhecimento, né, a cobrança é muito grande, aí a tendência é você acabar se afastando um pouco, né, por causa de tantos problemas que a cidade tem, e a população também, a grande maioria da população, ela não tem, assim, o conhecimento do que é a atribuição de cada um, né, do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Então, como o vereador está ali na ponta, está todo dia na cidade, né, encontra muito com os munícipes, aí ele é cobrado de coisas que não é atribuição dele. E isso, aí ele não consegue resolver o problema também, às vezes por falta de conhecimento, por ineficiência do governo, né, do chefe do Poder Executivo, aí ele acaba, quando ele não tem uma atitude de ir para cima, de cobrar do prefeito, né, aí ele acaba se afastando um pouco da população. Show. Para encerrar esse papo do seu trabalho como vereador, duas perguntas que são polêmicas. E aí eu sei que você não vai se furtar de responder. Primeiro, já perguntei isso para um candidato nas primeiras entrevistas que eu fiz. Primeiro, você acha que para Japeri, eu sei que tem uma legislação, né, que exige a quantidade de vereadores, mas com a sua experiência de 2 mandatos, você acha que 11 vereadores são suficientes para Japeri, de acordo com o movimento que se faz? Até a Globo fez uma matéria sobre a produtividade das câmaras e falou de Japeri. E a segunda pergunta, emendando, é em relação ao salário, né, ao custo que um vereador tem para o município. Numa cidade assim, vista como miserável, com diversos problemas, um vereador ganhar, vamos chutar aqui, R$10.000 por mês, você acha que é um valor justo para um cargo de vereador, por tudo que ele faz e pelo município, ou é possível ser menos que isso? Então, Ivan, em relação ao número de vereadores, a própria Constituição, né, a lei fixou isso, né? Aqui em Japeri é entre 9 e 17, pode ser entre o mínimo de 9 e o máximo de 17. E nós temos 11, né? Então, agora sim, eu acho que 11 vereadores é o suficiente, né? Eu acho que a gente poderia ter só 9 vereadores, que é o mínimo que a lei permite, né? Mas em 9 e 11 não tem muita diferença. E o grande problema não é a quantidade de vereadores ou o salário que o vereador recebe, que é um salário, né, muito alto para a realidade de Japeri, principalmente, tá? O grande problema é que é a produção disso aí, né? É o que o vereador produz, se 9, ou se 11, ou se 15, né? Se nós tivéssemos aqui 17 vereadores, mas esses 17 vereadores representassem a população, cobrassem do prefeito a execução do orçamento com políticas públicas de qualidade para a população, fiscalizassem realmente o chefe do Poder Executivo, e nossa cidade fosse uma cidade muito melhor, que o orçamento permite isso, não teria problema nenhum ter 17. Né? O salário hoje, o vereador ganha R$10.500. Eu acho que é um salário muito alto, né? Principalmente em relação à cidade de Japeri, que a própria estatística, os próprios índices diz que 60% da população vive abaixo da linha da pobreza, né? Vive com menos de um salário mínimo. Então, é um salário muito alto. Mas aí, de novo, né, o problema não é só o valor, é a produção desses vereadores, né? Dos vereadores em geral, estou me incluindo nisso. Eu, né, não estou querendo me eximir de nada aqui, não é isso. Nunca fui um cara leviano, não estou querendo ser leviano, né? Querendo puxar, como dizem popularmente, a brasa para minha sardinha, não é nada disso. Mas eu, o tempo todo, eu tento produzir, eu produzo, eu fiscalizo, eu tento, né, e represento a população o tempo todo lá na Câmara de Vereadores para justificar esse salário que é muito bom, tá? Né? Em 2016, houve um projeto, né, de resolução na Câmara de Vereadores propondo aumento salarial para vereadores, vice-prefeitos, secretários. Eu, naquele momento, votei contra esse projeto de resolução, né, porque
não era o momento para se fazer isso, a cidade tem muitos problemas, discuti isso lá, fui para a tribuna da Câmara, fiz o meu discurso, né, fiz a minha defesa pelo meu voto não quanto a isso, né, expliquei tudo por que a gente não deveria, né, dar aumento salarial, né, para prefeito, vice-prefeito, vereador, mas a vontade do plenário, né, o plenário decidiu assim por dar esse aumento, né. Isso pode ser revisto? Claro que pode ser revisto a qualquer momento. Depende do plenário decidir isso de novo. É uma proposição, alguém propôs isso, né? Ou o chefe do executivo, ou o presidente da Câmara, ou a mesa diretora, ou algum vereador propor e o plenário decidir, né? Mas essa questão do salário, da quantidade de vereadores, não é a discussão maior. É a produção, é a cidade funcionar ou não, aí sim. Porque hoje a indignação maior é porque a cidade não entrega nada para a população, né? A gente tem um orçamento de 230 milhões, né? Parte desse orçamento vai para o pagamento de salários de secretários, prefeito, vice-prefeito e de vereadores, e a cidade não entrega nada para a população. O grande problema é esse. Porque se, tirando esses recursos dos salários dos vereadores, né, do prefeito, todo mundo, e se o restante desse orçamento fosse aplicado em políticas públicas, uma entrega maior para a população, não teria tanta reclamação, não é isso? Agora, a nossa luta é para que o japeriense, pelo menos a minha luta, é para que o japeriense tenha melhores condições, que tenha emprego aqui em Japeri, para o japeriense também ter a possibilidade de ter um salário digno também para sustentar a sua família. Então, né? Vamos entrar nas questões dessa campanha agora, que a gente vai falar sobre emprego também. O que você acha de termos 9 candidatos a prefeito? Acho que é um dos maiores das últimas eleições, né? Sim. Por que isso para você? Por que isso está acontecendo? 9 candidatos? Eu acho que é o atual cenário da política de Japeri, né? A situação é muito ruim, né? A política muito conturbada, né? As maiores lideranças políticas da cidade hoje, né? Que na última eleição a gente tinha 2 lideranças muito fortes aqui na cidade, ficou muito dividido entre o prefeito eleito Carlos Moraes e o deputado André Ciliano, né? E com a saída desses dois políticos, né? Num primeiro momento, assim, da saída do cenário desses 2 políticos, então abriu um leque muito grande para novos candidatos, não é isso? E esse atual cenário também muito ruim, a população muito sofrida, né? A população muito revoltada, e alguns candidatos, né? Acabaram se lançando aí nessa campanha, mas eu acho que também isso aí é melhor para a população escolher, né? Para a população ter um leque maior para escolher o melhor candidato. Agora, o que tem que se fazer é um debate sobre isso, né? Ter propostas, não é só o número de candidatos, mas os candidatos têm que ter mais propostas de solução desses problemas, né? Mas eu acho saudável que tenha mesmo muitos candidatos, né? E a população ter o direito de escolher, né? A população ter aí um número maior de pessoas aí para ela pesquisar, ouvir e ela decidir qual é o rumo dessa cidade nos próximos 4 anos aí. A gente espera que a população pesquise bem, né? Ouça todos os candidatos, veja aí as entrevistas dos sites como o seu, que é um site sério, né? Um veículo de comunicação sério aqui da cidade, e analise os candidatos, e aí sim, no dia 15 de novembro, tome a decisão, que é uma decisão muito importante, de quem vai comandar essa cidade nos próximos 4 anos. Uma pergunta que eu faço para todos os candidatos é o seguinte: Japeri tem jeito de mudar, voltar a ser a Japeri gostosa de se viver, né, tranquila, e também agregar os progressos de uma cidade de médio e grande porte? Tem jeito, Japeri? Sim, tem jeito, sim. Claro que tem, Ivan. Se não tivesse jeito, eu não seria candidato a prefeito, né? Claro que tem. O que acontece aqui em Japeri, Ivan, eu sempre falo, eu tenho falado isso nas reuniões,
repito isso o tempo todo, até porque falo de conhecimento, um conhecimento próprio, né? É a corrupção, né, que impede essa cidade de ser melhor e a ineficiência dessa máquina administrativa. A gente fizer diferente nessas duas áreas, Japeri tem jeito sim. Nós temos um orçamento mais que suficiente para ter uma cidade funcional, uma cidade que entrega mais para a população, uma cidade que cuida mais da população, saúde, educação, infraestrutura, né, assistência social. O que a gente tem que fazer é otimizar esse orçamento, né, acabar com essa corrupção aí que assola a nossa cidade. Aí sim, com muito planejamento, né, eu mesmo, depois de eleito, vou criar uma estrutura dentro do governo, não é criar novos cargos, mas dentro da estrutura governamental, na estrutura do governo, criar um espaço só para planejamento e gestão. A gente planejar essa cidade. Nós temos 230 milhões. Como que nós vamos otimizar isso? Otimizar tempo e recursos para a gente, essa cidade voltar a crescer, né? Essa cidade voltar a ser essa cidade que você falou aí, que é uma cidade prazerosa de se viver, né? Que o descaso, né, dos últimos anos está impedindo, né? Maltrata muito a população, mas é planejamento, acabar com a corrupção, a gente profissionalizar essa gestão, e Japeri vai voltar a crescer sim. E outra coisa, é tirar Japeri do isolamento político, Ivan. Nos últimos anos, Japeri está isolada politicamente. A gente não tem investimento do Estado aqui, não tem investimento do governo federal, né, por conta dessa corrupção, essa imagem que Japeri está hoje. Ninguém confia mais na cidade. Então, a gente vai retomar isso a partir de 2021, né, através do governo do Estado, através da presidência da Alerj. A gente já tem alguns deputados que são parceiros nossos, né, que vai colocar recursos aqui em Japeri. Aí, aqui, com a nossa mão de obra qualificada, né, com esse planejamento, a gente vai acelerar. E aí, em 4 anos, essa cidade vai ser muito diferente. Os desafios são grandes, Ivan, mas tem que ter muito trabalho, trabalhar muito, uma equipe muito competente, e aí sim, essa cidade tem jeito sim, o japeriense vai voltar a ter orgulho de dizer que nasceu aqui, de que mora aqui. Show. Vamos agora às perguntas específicas de cada área, né, que eu já tinha programado com todos os candidatos. Vamos lá. Na área da saúde, a gente está vendo aí algumas questões de, né, coisas ilícitas acontecendo, umas denúncias, né, que até o RJ fez uma denúncia em relação à pandemia. Para você, por que a área da saúde de Japeri é muito deficitária e quais projetos você tem para solucionar esse problema da saúde no nosso município? Então, a saúde ela é deficitária no Brasil todo, né? Mas não vamos falar de outros lugares, tem que falar daqui de Japeri, né? A falta de gestão na saúde é uma das questões, né? Esses últimos 3 anos aí e 10 meses, passaram ali 3 secretários de saúde, né? Inclusive a última secretária agora está afastada do cargo pela Justiça, e quando você vai buscar, nenhum dos 3 secretários eram técnicos da área, né? Não tinham conhecimento em gestão em saúde pública. Então, um dos problemas é a gestão na saúde, porque o orçamento a gente tem lá, né? O orçamento da saúde para Japeri nesse ano, a previsão é de 42 milhões de reais para se fazer a saúde, né? Então, tem os recursos. O problema é gestão, né? E aí, o que a gente vai fazer aqui na nossa cidade para melhorar a saúde daqui primeiro, fazer uma gestão eficiente, né, para otimizar esses recursos e começar projetos dentro da saúde para que os programas de saúde funcionem, né, porque o que cabe aos municípios em relação a essa área, né, não tinha um conhecimento em gestão em saúde pública. Então, um dos problemas é a gestão na saúde, porque o orçamento a gente tem lá. O orçamento da saúde para Japeri nesse ano, a previsão é de 42 milhões de reais para se fazer a saúde, né? Então, tem os recursos. O problema é gestão, né? E aí, o que a gente vai fazer aqui na nossa cidade para melhorar a saúde daqui primeiro, fazer uma gestão eficiente, né, para otimizar esses recursos e
começar projetos dentro da saúde para que os programas de saúde funcionem, né? Porque o que cabe aos municípios em relação à saúde é a atenção básica, é a prevenção das doenças, né? Principalmente nos municípios pequenos, que a saúde no Brasil ela é dividida em 3 partes, né? Que é a alta complexidade, que é dever do governo federal, a média complexidade, que é do Estado, e a baixa complexidade, que é dos municípios, que é o atendimento em atenção básica. Então, nós vamos transformar as nossas unidades de saúde em clínicas da família, né? Que é o serviço de saúde descentralizado nos bairros, que é a dificuldade hoje também do japeriense, que mora lá no Belo Horizonte, por exemplo. Lá não tem uma unidade de saúde. Aí ele tem que vir para o Alecrim ou para o Santa Amélia. Aí, chegando lá, ele encontra uma unidade básica de saúde que só tem 3 tipos de atendimento, 3 serviços de saúde, que é o clínico, o pediatra e o ginecologista, quando encontra. Tá? Aí, se ele precisar de um cardiologista, se ele precisar de um ortopedista, se ele precisar de uma vacina para o filho, se a mulher precisar de um pré-natal, aí ele tem que se deslocar lá para o MEP, lá no Cajá, né? Isso é um transtorno muito grande. Então, nós vamos levar a saúde para os bairros, com as clínicas da família. Serviço descentralizado de saúde. Lá na clínica da família tem todos os serviços de saúde, né? Desde a vacina, o pré-natal, o bebê quando nasceu vai fazer aquele acompanhamento de puericultura lá na clínica da família com a pediatria, as vacinas, pré-natal, ultrassonografia, a saúde bucal, que é muito importante, Ivan, o tratamento da saúde bucal, porque muitas infecções, muitas doenças são através das vias respiratórias pela boca, então tem que ter a saúde bucal em todas as clínicas da família, né? Dispensação de medicamentos também na clínica da família. As cidades que fizeram essa transição de unidade básica de saúde para a clínica da família, a saúde melhorou muito, né? E os programas de saúde funcional, o programa de diabetes, de hipertensão, de tuberculose, DST-AIDS, né? O programa UPAísmica, que trata da saúde da família, né? Que cuida da orientação familiar, também é importante, né? Colocar os agentes de saúde funcionando plenamente, né? Contratar mais médicos. Você sabe o valor do salário de um médico contratado em Japeri? Quanto ele ganha? O contratado é em torno de R$ 4.000, é muito pouco. A gente tem que criar... essas coisas que eu quero entender. Como é que um vereador ganha 10 mil e um médico ganha 4 em Japeri? Né? Então, é muito incoerente isso. Então, é aquela questão que eu falei, né? O vereador ganha R$ 10.000, não produz, e o médico ganha 4 mil. O problema não é só o valor, é o que se produz, né? Que se o vereador ganhasse 10 mil, ganha 10 mil, mas ele lutasse para que o médico ganhasse 10 também, para que o orçamento fosse transformado em políticas públicas para a população. Não teria problema nenhum. O problema é o vereador ganhar 10, o professor ganhar 2.300, o médico contratado ganhar R$ 4.000, um médico concursado ganhar R$ 2.000, e a cidade está desse jeito, né? Então, isso é muito, muito triste, né? A gente tem que diminuir essa diferença aqui. Mas aí, voltando lá para a saúde, Ivan, contratar mais médicos, porque a gente, na nossa caminhada aí, a gente escuta o tempo todo, por exemplo. Eu tive outro dia com uma senhora que falou: Helder, eu sou diabética e esse ano eu não consegui uma consulta com endocrinologista ainda. Você vê, uma pessoa que é diabética precisa de uma consulta mensal, pelo menos, né? Ela tem 10 meses que não conseguiu uma consulta no endocrinologista. A gente precisa contratar mais médicos. E os médicos lá da atenção básica, quando eu contrato esse médico, quando eu cadastro ele no CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Saúde, esse médico, o Ministério da Saúde, manda os recursos para eu pagar esse médico. Então, eu tenho que ampliar a rede de atendimento com médicos aqui em Japeri, contratar mais médicos. E economizar, né, fazer uma gestão eficiente, a questão da corrupção também, e criar ali gratificações para a gente atrair esses médicos aqui para Japeri, né? Que os grandes centros, o médico prefere trabalhar nos grandes centros, nos municípios mais perto do Rio de Janeiro, né? A gente tem que criar aqui atrativos para esses médicos virem para cá. Aí condições de trabalho, é uma cidade mais segura, né? Dá ali os insumos para eles trabalharem.
e criar uma gratificação para a gente colocar mais médicos aqui, mas com a clínica da família, os programas funcionando, né? A gente vai melhorar a saúde em Japeri. Nós vamos também ter um hospital aqui na nossa cidade, né, com maternidade, precisa também. Nós temos hoje, Ivan, em torno de 5.000 cirurgias eletivas e pequenas cirurgias na fila de espera do CISREG. Né? A população está sofrendo, às vezes é uma hérnia, é uma vesícula, mulheres sofrendo com miomas, né? Fica sangrando, é um sofrimento, e não consegue as cirurgias. E com o hospital aqui de média complexidade aqui na nossa cidade, a gente pode resolver todos esses problemas. E nós vamos ter um hospital com maternidade aqui em Japeri. Nós vamos fazer uma parceria público-privada, onde o empresário vai montar o hospital, equipar, a gente vai cadastrar o SUS, né? E a gente voltar a atender a população, mas aí tem que haver uma fiscalização, Ivan, também, para não haver desvio de finalidade, desvio de conduta dentro desse credenciamento, que a gente vai credenciar o SUS. Ele vai praticar a tabela SUS e mais um complemento que a Secretaria de Saúde pode fazer, né, para ele praticar uma tabela de preço de mercado desses serviços de saúde, mas tem que haver uma fiscalização. Dentro da Secretaria de Saúde tem que ter um órgão chamado controle e avaliação para controlar e avaliar esses serviços, essas cirurgias, ver se o valor está correto, se o serviço contratado foi executado por essa instituição de saúde. O Conselho Municipal de Saúde tem que fazer a fiscalização também, a Câmara de Vereadores tem que fiscalizar, a sociedade civil tem que fiscalizar, né? Porque lá atrás nós tivemos aqui 2 casas de saúde com maternidade que fecharam as portas, né? Perderam o credenciamento justamente por conta da corrupção, né? Então a gente tem que combater essa corrupção lá no privado também, nessa parceria público-privada. Mas nós vamos ter um hospital com maternidade aqui na nossa cidade, sim, e falando a verdade para a população, né? É isso que a população quer ouvir dos seus candidatos, a verdade. A gente não pode, né, nesse novo desafio da gente ser prefeito, começar uma história de mentira com a população, né? Como dizem popularmente aí, vender um peixe que é errado para a população, né? Que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas como que vai fazer isso? Tem que explicar como que a gente vai fazer, como que a gente vai ofertar uma saúde de qualidade para a população. Beleza. Puxando esse gancho aí dos médicos, eu li um relato de uma médica de uma clínica daqui de Japeri, falando que ela tinha saído do trabalho depois de prestar o serviço nessa clínica e foi assaltada. E ela disse que não voltaria mais a Japeri porque é muito inseguro, perigoso e tal. Aí vamos entrar na questão da segurança, que é muito complicada na nossa cidade. Quando eu cheguei a Japeri, eu andava por toda a cidade pela madrugada, saía do Guandu às 2 da manhã da casa do meu amigo Robson, sem problema nenhum, e hoje a gente não consegue, às 8 da noite, conseguir andar com tranquilidade na cidade. O que você pensa em relação à mudança na situação da segurança em nossa cidade? Ivan, olha só. Ivan, eu sou nascido e criado aqui. Eu nasci lá em Japeri, com 2 anos, minha família veio aqui para Engenheiro Pedreiro. E eu lembro, assim, quando garoto ainda, já entre aquela fase de adolescente e jovem e adulto ali, a gente, quando saía da cidade, a gente falava que morava em Engenheiro Pedreiro, as pessoas falavam, pô, lá é maior roça. Eu falava assim, é roça, mas é seguro, é prazeroso, a gente anda pela cidade, não tem problema nenhum. E hoje não acontece mais isso, né, irmão? A gente está nesse problema aí, essa violência desenfreada aí, e é um grande desafio para a gente, mas a gente tem solução. Eu tenho solução para a questão da segurança da nossa cidade. Além dessa médica, há 3 semanas atrás, 4 semanas, eu conversei com um comerciante aqui da cidade, ele é dono de uma farmácia aqui na Avenida Tancredo Neves. A farmácia dele foi assaltada 3 vezes numa única semana. O outro comerciante, mais à frente, também dono de farmácia, nessa mesma semana, foi assaltado uma vez. Esse amigo, esse comerciante dessa farmácia que foi assaltada 3 vezes, ele queria fechar a farmácia e ir embora da cidade. E 8 famílias ali, 8 pares de família que trabalham ali, perderiam o seu emprego, por conta de uma falta de política pública de segurança na nossa cidade. Como que nós vamos fazer para resolver isso, Ivan? E de segurança a gente entende muito bem, que eu sou da área da segurança pública.
O efetivo da Polícia Militar em Japeri é muito pequeno, né? O Estado vem sofrendo com essa questão do efetivo. O 24º Batalhão cobre 5 cidades: Queimadas, Japeri, Paracambi, Seropédica e Itaguaí. Não tem homem suficiente para isso. Então, o efetivo é muito pequeno. A gente tem que aumentar o efetivo da Polícia Militar aqui. E o que eu vou fazer como prefeito? Um convênio com a Polícia Militar, através de um programa chamado PROEIS, que o policial, na folga, trabalha para a prefeitura. Você paga com recursos da prefeitura. Você compra as viaturas ou aluga as viaturas e contrata esses policiais. A gente vai mais que dobrar o número de policiais nas ruas. Esse policiamento é nós que vamos escolher, nós que vamos ver a área que ele vai atuar, né? Nós vamos colocar as viaturas nos locais mais críticos da nossa cidade. Logo em seguida, nós vamos fazer um centro de monitoramento aqui na nossa cidade. Já tem um projeto pronto, tá? Com 78 câmeras iniciais, né? Vamos iniciar com 78 câmeras, vigiar a cidade 24 horas por dia. Essas imagens capturadas por essas câmeras irão para um centro integrado de operações de segurança pública, onde funcionários da prefeitura, da Guarda Municipal, policial militar, policial civil, um bombeiro, né, vigiam, fica de olho nessas imagens e integrado junto com essas viaturas que nós vamos colocar em locais estratégicos. Nós vamos vigiar a cidade para impedir ações dos meliantes aqui, por exemplo, esses assaltos que aconteceu com essa médica, com esse comerciante. Além de uma iluminação pública de qualidade também, que muitas ações de meliantes acontecem por conta dessa escuridão que está na nossa cidade. Vamos colocar uma iluminação de LED bacana aqui na cidade, além de embelezar a cidade, economizar energia, vamos também evitar, né, ações de alguns meliantes, né? Equipar a nossa Guarda Municipal também para ajudar nesse policiamento extensivo, e aí vai melhorar muito a questão da segurança, e aí, com mais segurança, a gente também vai melhorar o comércio, vai gerar emprego e renda aqui na cidade. Então, com essas ações simples, não são coisas difíceis, né? E tem recursos para se fazer isso, né? E a gente vai melhorar muito a segurança aqui, porque já deu certo em outros lugares. Não é vergonhoso nenhum para um gestor público ver uma política pública que funcionou numa cidade vizinha, né, como aqui em Volta Redonda, como em Nilópolis, melhorou muito a questão da segurança pública, e a gente implantar aqui na nossa cidade, né? E outra coisa, inicialmente vamos começar com 78 câmeras, mas depois a gente vai disponibilizar esse sistema de monitoramento para as residências da cidade que queiram integrar, que queiram compartilhar o acesso das suas câmeras também com esse centro de monitoramento, né? Eu já vi isso em algumas cidades, né? Isso, aí nós vamos ampliar as câmeras das escolas, dos órgãos públicos de Japeri, né, que tem câmeras também, vamos integralizar ali com esse sistema de monitoramento. Então, aí a gente vai ampliar muito o monitoramento, aí sim essa cidade vai ser mais segura. Beleza. Bom, recentemente saiu aí mais um dado sobre o IDEB do Brasil, né? E Japeri continuou figurando entre as últimas, a gente publicou isso lá no Japeri Online, entre as últimas cidades do estado. Logicamente que algumas escolas conseguiram ultrapassar a média que o IDEB exige, mas Japeri continua nesse ponto aí negativo. O que você pode falar para a gente em relação à mudança da educação? Porque eu sou professor, então eu sei muito, tenho propriedade para falar, sou funcionário público também, só que sou de Magé, e a gente sabe que, assim, se a gente não der educação, não der cultura, que está inserido na escola também, para essas crianças, a gente perde gerações. Perdemos nos últimos 10, 12 anos, 2 gerações, pelo menos, de japerienses, porque conversando com jovens hoje, eles não têm noção do que é um teatro, do que é um cinema, que existe outro tipo de música, certo? Aí falando especificamente do funk, eu curto muito o funk antigo, né? O funk dos anos 80, esses funks são muito maneiros, pô, maravilhoso. Mas esses funks novos, não. Mas os meus alunos ouvem esse tipo de funk, ou ouvem
músicas que assim, americanas, tal, né, dentro do que eles gostam da cultura, mas eles não têm noção do que nós temos no Brasil. Então, a gente perdeu isso. Não só no Brasil, mas a gente também não consegue identificar hoje a cultura da cidade através da escola. Então, queria saber o que você tem de projetos para a educação, para que a gente, primeiro, saia de uma situação não sei a palavra certa para isso, mas assim, a nulidade do desenvolvimento, atraso, né? O atraso que a gente está tendo em relação à educação e visando um futuro melhor para essas crianças, né? Sim. Na verdade, a gente ficou na questão do IDEB, nós ficamos, segundo o que eu vi também, né, em 91º, à frente de uma cidade que está sem nota. Então, não participou, né? Não participou. Então, a gente está em último lugar do estado. E com o orçamento, Ivan, engraçado, Ivan, que a gente, quando fala de educação aqui, fala de IDEB, eu sempre uso dados técnicos, né? Assim, que eu tenho lá na Câmara de Vereadores, que eu tenho acesso ao orçamento, né? Já pedi estudos ao Tribunal de Contas, né, em relação do investimento e a qualidade do ensino aqui em Japeri. Então, assim, é muito triste, né, essa situação do IDEB de Japeri, a qualidade da educação, porque a gente tem um investimento, Ivan, muito grande em educação aqui. Esse ano, a previsão é de 90 milhões de reais só para a educação. Tá? E essa qualidade de ensino, né, terrível e horrível, né? Então, a gente precisa fazer uma gestão mais eficiente lá em educação, pegar esses recursos e transformar isso em ações de educação para melhorar a educação de Japeri, avançar no IDEB. Aí, algumas ações que a gente tem que fazer capacitação continuada do professor, estimular o professor, né? Uma merenda de qualidade para o aluno, um ambiente escolar onde o aluno tenha vontade de ficar na escola, né? Um uniforme decente também. Já está provado que o aluno, quando ele coloca um uniforme onde ele se sente, né, bem arrumado, a autoestima dele aumenta, e ele vai para a escola e ele aprende melhor o conteúdo. Tem que ter transporte de qualidade. O espaço físico da escola tem que ser um espaço onde o aluno tenha vontade de ficar ali. Eu vou fazer algumas fiscalizações aí, eu entro em sala de aula, que é uma bagunça, tudo sujo, não tem um ventilador funcionando. Superlotadas. A sala não é climatizada, né? Aí vamos lá, aí não tem a climatização, mas não tem sequer um ventilador. Aí não tem um material pedagógico. Os professores sofrem, às vezes, para passar um conteúdo para o aluno que não tem folha. Eu ouço relatos aí de professores que não tem uma folha de papel A4 para passar uma atividade para o aluno, né? Não tem material pedagógico. O kit pedagógico aqui é comprado, né? Fazem uma licitação e não entregam, ou às vezes entregam no final do ano, o uniforme escolar entrega no final do ano. Então, são coisas que isso vai atrasando a nossa educação. Aí isso vai desestimulando o professor, né? Tem a questão salarial também do professor, que já tem 6 anos que não recebe pelo menos o reajuste das perdas salariais. A gente tem que voltar a discutir isso também, né? Tem a questão de 1/3 da carga horária dos profissionais de educação também, para planejar as suas aulas. Tudo isso são ações de educação que vai melhorar, que nós vamos promover aqui, que vai melhorar, né, a questão da educação na nossa cidade. E pegar esses 90 milhões e investir pesado, né? Não fazer corrupção com o dinheiro da educação, que acontece aqui, um monte de contratos superfaturados dentro da educação, que não tem nada a ver com a educação propriamente dita, né? Contratos de limpeza de caixa d'água, por exemplo, que nunca são limpos, mas que levam 1 milhão da educação por ano. E o que isso tem a ver com a educação, né? Então, otimizar esses recursos. Eu já falei aqui, capacitação dos profissionais continuada, né? A questão salarial dos professores, merenda de qualidade, uniforme, a gente dá liberdade para os professores criar, né, na escola. Né? Há quanto tempo que Japeri, um professor não tem a possibilidade de levar um aluno, por exemplo, num museu, né, fazer uma aula fora da sala de aula? Você que é professor sabe que isso é importante.
né? Isso é importante. Então, o que a gente precisa hoje é de um gestor em educação pública para que faça um projeto pedagógico que funcione. Agora, o mais importante também é ter metas a serem cumpridas na educação. Nós vamos colocar metas, vamos dar todas as condições para que a nossa educação seja de qualidade. A gente vai cobrar também, né? Ter metas a serem cumpridas. O orçamento da escola pública de Japeri, Ivan, né? Você pegando o orçamento, dividindo pelo número de escolas, nós temos 34 unidades escolares, quando você faz essa divisão, o orçamento de cada escola é maior do que qualquer escola particular da nossa cidade. E por que o desempenho do aluno lá do Bonfim, do Senec, do Ágape, é melhor do que o da escola pública? Porque lá no Bonfim tem gestão, e aqui não tem. Então, é fazer gestão na educação e a gente vai ter uma educação de qualidade. Isso no ensino fundamental, né, que é a base, e a gente sabe que a gente só vai ter uma cidade grande, uma cidade muito melhor quando a gente investir na educação fundamental, investir em cultura, esporte, integralizar algumas secretarias para que a educação melhore, né? Às vezes o aluno está com um problema, é uma questão de assistência social, a família está com um problema, né? Uma questão social, de vulnerabilidade, o aluno não consegue desenvolver. Às vezes o aluno tem um problema de deficiência visual, auditiva, então a gente tem que integralizar com a saúde também para cuidar desse aluno, né? A questão da cultura, do esporte também, ter projetos, né, extra-classe voltado para o esporte e com cultura para melhorar o desempenho do aluno. Então, é integralizar essas secretarias, né, com equipes ali de multiprofissionais para a gente melhorar a educação, mas pegar os 90 milhões e investir em ações de educação para ofertar uma educação básica de qualidade aqui na nossa cidade. Você falou de gestão, né? Comentou do Colégio Bonfim, do Ágape, do Senec. Você é a favor do diretor das escolas municipais serem indicações políticas ou eleições? Que a gestão delas é que vai ser, dos diretores é que vai ser crucial para a escola ter um olhar diferente, né? Sim, eu sou totalmente contra a indicação. O segundo projeto de lei que eu apresentei na Câmara de Vereadores lá em 2013 foi justamente a questão da gestão democrática. Mas, mais uma vez, irmão, eu fui vencido no plenário da Câmara, né? Só eu e mais um vereador à época votamos a favor desse projeto. Então, lá em 2013, a gente já pensava, né, já agia, né, para que o gestor da escola tivesse mais autonomia, né? Porque a gente sabe que as escolas têm vem o PDDE tem uma verba que o professor, que o gestor escolar, ele que faz a gestão desses recursos, né? Então ele tem que ter autonomia para investir esses recursos, né? E algumas outras ações, né, dentro da escola que é de autonomia dele. Então a gestão democrática permitiu isso. Sou totalmente a favor da gestão democrática, né? Lutei para que isso acontecesse aqui. Mas aí com o tempo, né, a partir de 2017, o MPF, né, fez uma pressão muito grande, né, e Japeri começou a fazer a gestão democrática. Não estão em todas as escolas ainda, mas a gente, a partir do ano que vem, vamos promover eleições nas escolas que ainda não tiveram ainda, dar total autonomia aos gestores escolares para trabalhar, né? A gente não tem que ter, não tem que ir lá influenciar em nada disso, né? A responsabilidade é dele. Agora, a gente vai colocar as metas a serem cumpridas dentro do nosso projeto pedagógico, mas a gestão é dele e ele tem que fazer uma gestão eficiente também lá na escola. Então, fazendo mais um gancho aí, a educação, cultura, depois vai passar para o esporte. Vamos para a cultura. Na área de cultura, a gente tem um grande problema, né, que a gente não tem ações do governo, né, da prefeitura, voltadas para a cultura. A gente não tem, apesar de a gente ter diversos movimentos culturais na cidade, existe, né, até o Japeri Online participa, que é o movimento Japeri Mais Cultura, que une todos esses artistas da cidade, seja artesãos, músicos, pessoal do teatro, todas as áreas que envolvem a cultura. Japeri não tem nenhuma política efetiva disso. O grande exemplo disso são as festas da prefeitura, que não tem
a participação dos artistas de Japeri. E aí tem uma pergunta do pessoal do movimento Japeri Mais Cultura, que é o seguinte, como é que vai ser no teu governo a escolha do secretário? Como é que você vai escolher o secretário de cultura para que ele possa, com o olhar desse secretário que você vai escolher, de acordo com as capacidades dele, gerenciar, né, gerir a cultura de Japeri e mudar esse quadro da cultura de Japeri, que é praticamente zero, se não fosse a ação do Grupo Código, dos movimentos de dança que tem na cidade, das academias, dos artesãos que fazem seus produtos, né, que expõem. Como é que você vê essa situação em relação às práticas que você pretende e também a escolha do secretário de Cultura? Então, a nossa escolha, a escolha do nosso secretariado, vai sempre priorizar a questão técnica, tá? E o japeriense, tá? Em todas as áreas. Você tem esse nome da cultura? Você tem esse nome para adiantar? A gente tem até um nome, Ivan, mas eu não queria adiantar nomes agora do nosso secretariado, que é para a gente não gerar, né, expectativas, né? E outra coisa, essa coisa isso pode funcionar na cabeça até do nosso próprio grupo, essa questão do já ganhou, né? Não é nada disso, a gente tem uma eleição para disputar aí, né? A disputa está muito acirrada, né? E então não quero entrar nessa questão do secretariado agora, não. Tá? Já tem mais ou menos a nossa equipe montada, né? Do que nós vamos fazer, como que nós vamos resolver todos os problemas da cidade, mas a gente vai priorizar a parte técnica e o japeriense, porque é uma das maneiras também de parte do investimento, parte do salário, né, dessa folha de pagamento que é alta aqui em Japeri, ficar na nossa cidade, né, priorizar o japeriense no emprego aqui em Japeri. A gente já tem, a nossa equipe não está totalmente montada ainda, mas a gente já está trabalhando nessa questão, mas a gente vai, o primeiro critério é um critério técnico, o segundo seja japeriense, né, que aí já melhora muito mais essa situação. E em relação à cultura na nossa cidade, realmente não tem uma política pública de cultura aqui na nossa cidade, né? Existem esses movimentos aí, o Grupo Código, esse movimento Mais Cultura, né? Que são pessoas que indignadas, né? Às vezes indignadas por essa inércia do poder público aqui, que fazem cultura na nossa cidade. E a gente tem que fomentar a cultura aqui, fomentar políticas públicas de cultura aqui na nossa cidade. Essa questão das festas que você falou, inclusive eu tenho alguns projetos de leis aqui que voltados para a cultura de Japeri, né? Voltados para a cultura de Japeri. Um dos projetos é essa questão da festa que você falou, que diz que todo evento patrocinado pela Prefeitura de Japeri, essa lei diz que tem que ser contratado pelo menos um artista de Japeri. É uma lei nossa. Tem outra lei que diz que os artistas de Japeri, quando forem se apresentar em espaços públicos, não precisam mais de prévia autorização da prefeitura, porque era uma burocracia muito grande aqui também, e aqui em Japeri essa questão da perseguição também, né? Se você não me ajudou na eleição, você não tem direito a nada depois, né? Então, um artista acabava assim, querendo fazer uma apresentação, ia lá pedir uma autorização e não conseguia, porque não caminhou com o candidato que ganhou a eleição. Então, essa lei veio acabar com essa covardia que se faz aqui com alguns segmentos da sociedade na nossa cidade. Então, a gente já, como vereador, né, trabalhou nessa questão da cultura da cidade, agora, como prefeito, a gente vai fazer muito mais, né? Fomentar a cultura aqui através da Secretaria de Cultura, mas, normalmente, os orçamentos para a cultura, o orçamento próprio da prefeitura é muito pequeno. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a Fundação Municipal de Cultura, para a gente captar recursos da iniciativa privada, né? Light, Furnas, Petrobras. Então, a gente já, como vereador, né, trabalhou nessa questão da cultura da cidade, agora, como prefeito, a gente vai fazer muito mais, né? Fomentar a cultura aqui através da Secretaria de Cultura, mas, normalmente, os orçamentos para a cultura, o orçamento próprio da prefeitura é muito pequeno. Então, o que nós vamos fazer?
nós vamos criar a Fundação Municipal de Cultura, para a gente captar recursos da iniciativa privada, né? Light, Furnas, Petrobras, essas grandes empresas que investem em cultura no Brasil todo, né? Mas tem que ser pela fundação, até porque essas empresas abatem também no imposto de renda esses recursos, né? Mas eles não podem doar para a prefeitura, mas para a fundação eles podem doar. Em Magé tem a Fundação de Cultura de Magé e funciona bem lá. Funciona bem, então. Aí dentro da fundação, a gente captando esses recursos, a gente vai abrir os editais, né, convocar as instituições culturais da nossa cidade para apresentarem os seus projetos de cultura para desenvolver os projetos. Aí música, teatro, dança, né? Todas as instituições da cidade vão poder participar desses editais. E agora é importante também a gente começar a fazer um levantamento dessas instituições e dar o título de utilidade pública, né, para essas instituições, para que elas possam participar desses editais, né? Legalização das instituições também, com CNPJ, com alvará. O levantamento está sendo feito por conta da Lei Aldir Blanc, né? Então, as prefeituras e o Estado estão mapeando esses grupos para poder entender quem são e poder agir em cima disso, né? Isso, então. Então, aí a gente vai começar a fazer muita coisa de cultura aqui, né? Até porque a gente já tem parceiros também que estão interessados em fazer intermediar essa conversa entre a Fundação Municipal de Cultura e essas empresas, né? Então, a gente vai fazer muita coisa na cultura aqui, né? E até porque a economia criativa, né, gera muito emprego e renda. Através da cultura. Então, com essa política pública, aí, com a criação da Fundação, a gente vai dar muitas oportunidades aqui aos artistas de Japeri e ofertar cultura para a população, que é isso que a população precisa. Educação e cultura. Porque nenhuma cidade, nenhum povo, nenhum país se desenvolveu, né, definitivamente sem educação e cultura. Beleza. Deixar claro aqui, quando eu falei das músicas que os alunos ouvem, me lembrou agora que daqui a pouco vira polêmica. É dizer que os alunos têm que ter uma diversidade, eles têm que conhecer outras coisas para saber o que ele vai escolher como melhor. Porque, na verdade, a gente só conhece, né, os alunos hoje, os jovens, eles têm acesso pela massificação que as rádios dão a um tipo de música, que, na verdade, é igual. Se você pegar, são todas iguais. É nesse sentido aí, porque daqui a pouco vai ter polêmica aí. Puxando essa ideia... internet é complicado. Ivan, rapidamente, aqui mais um minutinho só, não vou demorar muito, não. A carência de cultura aqui é tão grande na nossa cidade, né? Que eu lembro que quando a gente trouxe para cá o projeto Cinema na Praça, né, que fez um sucesso danado aqui na nossa cidade, a gente, quando ia para os bairros para montar lá aquela tela, né, o projeto, assim, as crianças e os adolescentes tinham muita dificuldade para participar no primeiro momento, eles ficavam olhando aquilo ali. Mas, será que é para mim isso? Eles devem perguntar isso, né? Direito a isso, alguns falavam, a gente tinha que ir ali na vizinhança, que chamar em casa, vamos lá, vamos assistir um filme, vai ter uma pipoca, vai ter um guaraná. Mas como é que é isso? Quem está trazendo isso? Isso é de graça? Eu tenho direito? Não, você tem direito sim, né? Então, você vê que essa falta de cultura, de oferta de cultura, né, acaba criando essa coisa no japeriense de que ele não tem direito, né? Mas nós vamos resgatar isso, vamos começar a ofertar aí cultura para esse povo e aí sim, daqui a pouco, a gente vai ter uma cidade muito melhor. É interessante que um assunto puxa o outro, né? A saúde, um aluno saudável frequenta a escola, o aluno que frequenta a escola, ele sabe dos seus direitos, tem acesso à informação, à cultura, e vamos entrar numa parte que também é interessante, que é o turismo e o esporte, que também está na escola. O turismo devia ser muito mais explorado, pelo menos o turismo nosso, da região, explorado na escola, e o esporte também. Dando exemplo sobre o esporte, eu trabalhei no João Santos Souto, e lá, eu junto com o Jorge Barcelos, ele foi para a seleção, e foi para a Copa do Mundo, em 2007 eu assumi humildemente o lugar dele lá, fazendo as atividades de futebol, e
e a gente descobriu lá na escola talentos do futebol. A Jennifer Alves hoje, que é um dos nomes, né, que jogam futebol, jogou futebol em vários times, surgiu lá no João Santos Souto. Ela jogou em vários, eu consegui levá-la para Foz do Iguaçu, ela jogou Libertadores, e Japeri tem vários nomes do futebol, né? Hoje tem o Luiz Otávio na Chapecoense, tem o Wellington Rato, que assinou recentemente com o Atlético Goianiense, tem o Jailton, que eu não sei por onde ele anda nesse momento, tem o Wellington Carioca, que está no Duque de Caxias, que vai jogar a final aí de Santos Dumont, que é a segunda divisão do Carioca. A gente tem muitos atletas do jiu-jitsu, do judô, da natação, e está tudo interligado, o esporte e o turismo também. Então, eu queria saber o que você tem para essas duas áreas. Vamos explorar com qualidade o turismo, que vai gerar muito emprego na cidade, e como desenvolver o esporte na nossa cidade para que a gente tenha caminhos para o jovem ter uma outra opção, né? Não só além de estudar, mas também uma opção saudável de chegar num sucesso esportivo. O que você tem a falar sobre essas duas áreas? Turismo e esporte. Em relação ao esporte, Japeri é um celeiro de atletas, tá? Pessoas com talentos aí em todas as áreas, né? O que precisa é a gente fomentar isso, a gente dar oportunidade para esses talentos, né? Que não tem espaços nenhum, a gente não tem espaços, não tem incentivo nenhum público para isso. Então, além dos núcleos do esporte que nós vamos fazer na cidade, né, promover núcleos de esporte, que é um dos caminhos, as escolinhas, né, os professores de educação física nos núcleos, não só na escola, mas fora das escolas também, né? E aí desses núcleos, esses professores, como você teve esse olhar atento aí para essa menina, descobriu que ela era um grande talento, como o Jorge Barcelos tem também, né, e outros professores da cidade, pegar esse talento e investir nesse talento. Nós vamos criar, por exemplo, aqui o Bolsa Atleta, aqui, a partir do ano que vem. Criar um Bolsa Atleta para esses alunos que mais se destacarem, né, para esses atletas que se destacarem, eles terem condições de treinar, de se alimentar, né, de comprar os seus equipamentos, para daqui a pouco representar a cidade de Japeri, né? Também que a gente precisa ser representado diferente a nível estadual, a nível de Brasil, não só essa coisa de miserável, de cidade do nada, né? E através do esporte nós vamos fazer isso. Agora tem que ter investimento nisso, né? Por exemplo, a gente não tem mais o PELC aqui em Japeri, né, que é aquele programa Esporte e Lazer na Cidade, que é um projeto do Ministério dos Esportes, em que manda os recursos para contratar o profissional, comprar os insumos, a gente perdeu, né? O projeto Segundo Tempo do Estado também perdemos. Então, reativar esses convênios, ir lá no Estado, ir no Ministério dos Esportes e buscar esses convênios de volta, e com recursos próprios aqui também, colocar mais recursos na Secretaria de Esporte, colocar recursos também, subvenção na Liga Desportiva Japeriense, para a gente voltar a organizar os campeonatos de futebol aqui na nossa cidade, que é o que movimenta a cidade nos fins de semana, o futebol, né? Mas os campeonatos organizados pela Liga Desportiva Japeriense, né? Para que os times tenham investimento público, né? Cadastrar todos esses times na Liga Desportiva para poder receber esses recursos, né? E nesses núcleos de esporte, que integralizar com a educação também, para pegar o aluno da escola pública, né? Porque o esporte, além de você, né, dar uma vida saudável, né, para esse jovem, para esse adolescente, né, você vai economizar em saúde daqui a pouco, né, você investindo no esporte, você forma também um cidadão, né, porque o garoto fica mais disciplinado. E então nós vamos ter um investimento muito grande em esporte aqui, nas parcerias com o governo do estado, governo federal, e com recursos próprios aqui, investimento na Secretaria de Esporte. Só um minutinho, vamos beber uma água aqui, que a minha voz... Tá bom. Destacar, então, que você bebe água aí, destacar também o trabalho brilhante feito pelo Golf, né, pela Vicky, que é presidente do Japeri Golf Clube, que eu acompanho há muito tempo, sempre que tem alguma possibilidade, eu vou lá cobrir os eventos do golfe, e ele é um grande exemplo que quando tem uma gestão consolidada, apoios
certos, funciona, né? A gente tem um outro orgulho que eu tenho também, é o Breno Domingos. Ele foi meu aluno no Bonfim, ele é atleta de golfe e hoje ele é instrutor, né? Ele dá aula para as crianças. Então, pô, olha que bacana. E assim, o esporte mudou a vida dele, né? Ele faz a faculdade por conta do golfe, né? E, pô, isso é maravilhoso. O esporte traz isso, né, realmente. Inclusive, a gente, a partir do ano que vem, vou me aproximar ali do golfe, né? Porque hoje a gente vê que há um distanciamento entre aquela instituição e a prefeitura de Japeri, então a gente tem que se aproximar ali, ver o que mais Japeri pode fazer para fomentar o esporte ali no golfe, né? O Japeri Golf Clube tem que ser mais parceiro de Japeri. Japeri precisa e vai ser parceiro também do Japeri Golf Público, né? A gente tem que ter essa aproximação, mas outras áreas também. Agora, falando do turismo, Ivan, o turismo é uma das potências de Japeri para gerar emprego e renda, né? As cidades que descobrem as suas vocações, elas crescem, né? Mas tem que ter investimento público para isso. Então, a gente precisa ter ações aqui, políticas públicas voltadas para fomento, né, e desenvolvimento do turismo, como infraestrutura da cidade, internet, né, segurança, a gente já falou, né, criar calendários de turismo aqui na nossa cidade. Nós temos uma rampa de voo livre, né, e não temos um calendário de voo livre aqui na nossa cidade, né, para atrair os turistas aqui para a nossa cidade. A gente tem possibilidade de praticar esportes radicais aqui, o rapel lá em Pedra Lisa, mas também não tem fomento público nenhum para isso. Tem as caminhadas ecológicas, né? A gente pode e vai atrair turista aqui para a nossa cidade, que trarão recursos para a nossa cidade, mas tem que ter políticas públicas de estrutura da cidade para a gente poder receber esses turistas, que vai gerar emprego e renda aqui na cidade, né? Futuramente ter pousadas aqui, gastronomia, né? Melhorar aquele acesso ali à rampa de voo livre, fazer uma obra ali, claro que com autorização do meio ambiente da cidade, o INEA também, né, para a gente não acabar infringindo a lei ali na questão ambiental, porque ali é uma APA, né, uma área de proteção ambiental. Então, investir na estrutura da cidade, infraestrutura da cidade, para a gente fomentar o turismo. Tem como fazer isso e nós vamos fazer através de investimento público de estrutura na cidade. Beleza, a gente já está na reta final aqui do nosso bate-papo. Queria saber em relação a dois assuntos também, que é o emprego e a urbanização da cidade. Eu acho que tem muito a ver, porque assim, uma cidade organizada, né, bem organizada na sua estrutura de espaços, atrai o comércio e gera empregos. Então, eu queria esse posicionamento em relação à urbanização da cidade de Japeri, que a gente vê, né, que muitas pessoas falam, nossa, que cidade, as pessoas que vão para Miguel Pereira, tal, passam por aqui e comentam, né, de sujeira, não tem calçada direito, tudo jogado, e em relação ao emprego também na nossa cidade, geração de empregos. Então, Ivan, nós temos aqui 3 vocações na nossa cidade, no mínimo, para a gente gerar emprego e renda aqui, né? A gente já falou do turismo, tem o comércio, né, e tem também a manufatura, que é o nosso distrito industrial, né? Então, a gente precisa, além da urbanização da cidade para melhorar a questão do turismo e do comércio, né, aí fazer um projeto urbanístico aqui, com arquitetônico muito bacana para a cidade, né? Mexer no centro de Japeri, mexer aqui no centro de Gero Pedreira, essa praça está abandonada, né? Aí é um projeto ali urbanístico contemporâneo, né? Com a iluminação de qualidade, conversar com os segmentos da sociedade também, com os comerciantes, né? Abrir um diálogo com os comerciantes, com os ambulantes da cidade, para a gente usar aquele espaço ali para a gente melhorar o comércio, gerar emprego e renda, né? Mas onde todos ali, todos esses agentes, todas as pessoas consigam, né, trabalhar e a população também tenha um espaço para ela, né, organizado, um espaço onde as famílias vão poder usar também, que eu lembro que há 30 anos atrás, 35 anos atrás, a Praça de Gero Pedreira era uma praça bacana, um ambiente onde as famílias frequentavam, e hoje isso não acontece mais. Então, é um projeto urbanístico de qualidade, né, contemporâneo mesmo aí,
e onde aquele espaço ali vai melhorar muito. Aí chamar os comerciantes para melhorarem suas fachadas também, né? Fazer segurança ali. E já na questão da manufatura, levar a infraestrutura para o nosso parque industrial, que foi criado e não tem estrutura nenhuma. A gente tem algumas empresas ali que já estão querendo sair da cidade por conta da falta de infraestrutura, né? Aí, numa parceria com o DR, a gente vai trazer estrutura ali, fazer investimento em saneamento básico, asfalto, drenagem, porque algumas empresas ali na época de chuva ficam isoladas, e isso atrapalha a geração de emprego ali. A gente já conversou com a associação industrial daqui de Japeri, já assumimos um compromisso com eles de levar a infraestrutura para ali, para gerar mais emprego e renda, e eles falaram que a gente levando estrutura para lá, eles vão convidar outros empresários para vir para a cidade que estão desanimados com a nossa cidade, apesar de ter espaço ali, né? Então, criar, né, atrativos para essas empresas virem para cá. Agora, o mais importante, Ivan, é trazer as empresas, mas é que esse emprego também fique aqui em Japeri. Tem que ter qualificação do povo, né? Da população se qualificar para trabalhar lá, né? Isso aí. Porque muitos empregos gerados ali para fora da cidade. A gente tem que capacitar o japeriense também, né? Nesse termo de concessão do espaço ali, a gente cobrar uma contrapartida social dessas empresas para a cidade também, né? Que pode ser essa questão da profissionalização, da capacitação do japeriense, para que o emprego fique aqui. Mas o mais importante é levar estrutura para lá, infraestrutura para o parque industrial, aqui dentro da cidade, para a gente trazer um comércio mais forte para cá. A nossa cidade não tem nenhuma loja âncora, nossa cidade não tem as franquias, né, que geram emprego e renda, aquelas lojas de franquia como Cacau Show, né, Boticário, lojas americanas, Casa e Vídeo. A gente não tem aqui as lojas de imóveis, né, que geram emprego nas cidades que são Ponto Frio, né, Casas Bahia. A gente não tem esse comércio aqui na nossa cidade. Então, a gente precisa estruturar essa cidade, né, provar para essas empresas que essa cidade é viável, aí passa pela segurança pública, pelo esse projeto urbanístico que a gente está falando, passa por embelezamento da cidade, limpeza da cidade. Aí a gente tem que começar aqui a limpar a cidade, uma grande campanha de conscientização também da população, para que não sujem as calçadas, né? Para que não joguem lixo pelas ruas, né? Mas, pelo menos, nós vamos fazer uma limpeza, lavar, limpar essa cidade, e aí começar também lá na escola esse processo de informar a população, começar com as crianças, né? Fazer coleta seletiva aqui na nossa cidade, né? Aumentar a coleta seletiva aqui na nossa cidade, colocar lixeiras ecológicas pela cidade para já começar a fazer a separação do lixo também, criar mais cooperativas de catadores que vai gerar emprego na nossa cidade também. Tudo isso passa por uma gestão eficiente, passa por investimento público em todas as áreas para a gente ter uma cidade muito melhor através da manufatura e do comércio para gerar emprego aqui na nossa cidade, Ivan. E uma última pergunta. Tem mais uma ainda aqui que é polêmica também. Penúltima pergunta. Sobre a mobilidade em Japeri, mobilidade urbana em Japeri. Sim, transportes, ciclovias, que eu acho que Japeri tem uma quantidade enorme de pessoas que andam de bicicleta, mas a gente não tem uma via específica para eles. Então se torna perigoso andar de bicicleta na cidade. Transporte para outras cidades a gente não tem. A gente tem tudo para Nova Iguaçu e ainda depende do ônibus, que muitas vezes nos deixa na mão, né? A Blanco, nós temos aí a Blanco, São Francisco, Gardel e Fazeni atuando na cidade, e a gente tem pouquíssimas ofertas de transporte, né? Fora a Supervia. Então, o que você pensa em relação à mobilidade urbana para facilitar quem trabalha fora em Japeri também, e para ir, vou dar um exemplo, para ir para a policlínica de madrugada, só se você tiver um carro, né? Porque nem Uber vai te levar. Então, é um problema. Ô, Ivan, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um plano de mobilidade urbana sério aqui na cidade. Não é a coisa meia boca aí que o governo está tentando fazer aí, não, tá? É uma coisa séria, contratar uma empresa
com know-how, né? Uma empresa que já fez plano de mobilidade urbana numa cidade que deu certo, né? E aí, esse plano de mobilidade urbana vai dar um norte para a nossa cidade em relação ao transporte público, a quantos pontos de ônibus a gente precisa, mão e contramão das ruas, as sinalizações que a gente precisa, né? Não adianta a gente começar a criar um monte de linhas, né? Fazer um monte de... criar aqui algumas sinalizações sem esse planejamento, né? Aí deu o que deu aí, ó. Os sinais que foram instalados aqui na nossa cidade, sinais luminosos, sinais de trânsito aí, que não funcionam até hoje, porque não tinha efetividade nenhuma. Então, começar com um plano de mobilidade urbana sério, e aí sim, com esse norte que esse plano vai dar, a gente começar as políticas públicas de acessibilidade para as pessoas que têm, que têm necessidades especiais, que são deficientes físicos, né, que não têm mobilidade nenhuma na nossa cidade. Aí, ver as necessidades das linhas de ônibus daqui da cidade, que são as linhas municipais e as intermunicipais, né? Agora, a grande questão do transporte rodoviário é que as linhas intermunicipais, quem controla isso, quem dá essas concessões é o DETRO, né, que é o Departamento de Transporte Rodoviário no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que pegar, levantar essas demandas e levar lá para o DETRO e cobrar do DETRO que faça licitações com novos itinerários, né, para outros centros, né, para atender o japeriense que precisa trabalhar fora da cidade. E aqui dentro da nossa cidade é com o prefeito. Aí é fazer o levantamento das novas linhas que se precisa, né, e promover as licitações e dar as concessões para as empresas que ganharem essas licitações, né? E criar linhas aqui também, uma grande reclamação da população, é a questão das linhas circulares, né? Às vezes, para você ir de um bairro para outro, você tem que pagar 2 passagens. Então, tem que ter os ônibus circulares na cidade, pagando uma única passagem. Mas tudo isso passa pela organização, pelo plano de mobilidade urbano, que nós vamos fazer aqui em Japeri, para a gente melhorar a questão da mobilidade e a questão do transporte público aqui de Japeri. Mas isso também, Ivan, passa por uma Secretaria de Trânsito e Transporte eficiente, onde tem uma pessoa ali à frente da secretaria com a equipe que conheça, né, de trânsito. Senão também não vai funcionar, não vai adiantar. Beleza. Bom, a última pergunta de propostas, todos os candidatos, não só nessa eleição, na verdade a gente só conversou com um, que foi o Carlos Moraes, que disse na sua campanha anterior que sobre a água de Japeri, que ele iria solucionar a água de Japeri criando uma empresa municipal, né? Isso. Qual a tua proposta em relação à água de Japeri? A população sofre muito, fica aquela incoerência, né? A gente tem vários rios passando pela cidade e a cidade não tem água. Qual é a tua proposta em relação a... A gente sabe que a SEDAI é estadual, né? Está em processo aí de privatização, né? Mas qual é a tua postura em relação à água? Como solucionar, caso você seja eleito, nos primeiros dias de gestão, como é que você pode trazer uma luz ou uma piadinha, uma água para a população de Japeri assim que você ganhar? Ivan, olha só, essas perguntas polêmicas, e que eu não me furto a responder nunca, né? Inclusive nas reuniões que eu faço, eu falo a verdade para a população, né? O meu mandato, esses 2 mandatos, sempre fui falando a verdade, né? Eu não, como dizem no jargão, eu não pipoco nunca. Quando eu tenho que falar uma coisa que a população ou uma pessoa quer ouvir, mas se não for a verdade, não adianta, que eu não falo só o que ela quer ouvir, como eu não vou falar aqui, né? A questão da água é uma questão estadual, né? A SEDAI que capta, trata e distribui água, né, no Rio de Janeiro. Para a gente municipalizar essa questão da água, a gente teria que fazer uma grande audiência pública, né, para explicar para a população como seria isso, né? Isso é viável? Como é que é isso? Porque, bom, a gente vai municipalizar a água, mas como é que vai ser isso? Quem vai captar essa água? Quem que vai tratar? Quem é que vai distribuir isso? Né? Da onde vai buscar essa água? É do Rio Guandu? Mas quem tem
o direito de captar e tratar essa água lá do Guandu, se é uma questão estadual, né? Então, a gente não só pode dizer, eu vou municipalizar e vou resolver o problema, mas como vai fazer isso, né? Então, assim, eu, prefeito, a partir de 1º de janeiro de 2021, né, eu não posso ser irresponsável de dizer aqui, ou dizer para a população, que vou já no dia 1º resolver o problema da água em Japeri. O problema da água em Japeri é falta de água. A gente tem o Rio Guandu, mas a gente não tem uma estação de tratamento de água aqui que capta a água do Guandu e mande para Japeri. A água que o japeriense bebe hoje, usa, ela vem de Jaceruba, né? A água captada ali do Guandu, ela vai para o Rio de Janeiro, ela não vem para Japeri. E o que a gente precisa fazer, então a água de Japeri, ela é distribuída por uma estação de tratamento que tem em Jaceruba, né? Essa água não é mais suficiente para toda a população de Japeri, né? Porque essa estação de captação e tratamento e distribuição de água, ela não, nos últimos anos, não teve investimentos ali para aumentar essa capacidade, né? E a população aumentou muito e a verdade é que não tem água para todo mundo em Japeri, tá? Eu poderia dizer aqui o contrário, não, eu vou num passe mágico a resolver isso, e não tem como resolver isso. A saída para a água de Japeri é aquela estação de captação e tratamento de água que está sendo construída ali no Rio Guandu, que é em Seropédica, e o reservatório vai ser em Japeri, né? Aí resolve o problema definitivamente, porque a capacidade do reservatório é de 5 milhões de litros, inclusive a distribuição dessa água vai ser por elevatória, a pressão é tão grande que vai chegar em todos os bairros, né, de Engenheiro Pedreira e Japeri. Agora, tem algumas ações, Ivan, que a gente já pode fazer a partir dos primeiros dias de 2021, né, que vai melhorar um pouco o sofrimento da população. Aí tem que ser parceria da Prefeitura com a SEDAI. Por exemplo, essa água que já é pouca, Ivan, ela tem um desperdício muito grande. Em torno de 30% dessa água é desperdiçada com os vazamentos, né, pequenos vazamentos. Então, a Prefeitura, na parceria com a SEDAI, com máquinas, né, com equipamentos e com a equipe de trabalho lá da SEDAI, identificar esses vazamentos e fazer esse conserto. Aí ganha já 30% a mais de água para a gente fazer essa distribuição. Algumas áreas onde essa água não chega, com bombas fazer um impulsionamento dessa água para esses locais, né? Trabalhar com os carros-pipas também, né, na distribuição de água para algumas instituições, para algumas casas onde a água não chega, né? Mas isso são medidas paliativas. O que os prefeitos têm que fazer daqui da Baixada, aqui da região que sofre com essa questão da água, é pressionar o governo do Estado, pressionar os políticos do Estado, né, os deputados estaduais, o próprio governador, para que acelere aquela obra lá, para que resolva o problema definitivamente da água de Japeri, né? Agora, essa questão da municipalização é uma questão mais ampla, que tem que haver uma grande discussão com a sociedade japeriense, né? O Ministério Público, enfim, todos os atores da nossa cidade, para a gente ver o que é melhor. Ou continua com esse sistema com a SEDAI, ou municipaliza a água. Mas não eu acho assim, eu não tomaria essa decisão unilateral, né, de fazer isso, até porque a Câmara de Vereadores tem que ser consultada também, tem que aprovar isso, né? Então, não é fácil essa questão. Mas os desafios são grandes em relação à água e a gente vai, sim, trabalhar para que tenha água para o japeriense, mas sem contar mentiras para a população, né? Sem vir com projetos mirabolantes que, na verdade, não irão dar certo, né? A gente tem que falar a verdade para a população e é assim que a gente vai resolver o problema da água em Japeri. Beleza, encerramos aqui a nossa entrevista. Eu queria que você falasse, primeiramente agradecer a presença, né, e falasse para o seu eleitorado, né, pedindo voto, suas palavras finais para a gente encerrar a nossa entrevista e te agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Tá bom, Ivan. Eu que agradeço, Ivan, a participação aí no Japeri Online, né, dizer a todos os japerienses, né, que confiaram na gente até hoje, confiaram no vereador Helder, dizer que essa cidade é viável, sim. A gente tem um orçamento mais que suficiente para ter uma cidade funcional, né?
que eu vou fazer, eu vou tirar Japeri do isolamento político, com recursos novos que os deputados colocarão em Japeri, parcerias com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A gente vai acelerar o processo de políticas públicas aqui em Japeri, acelerar o processo de crescimento dessa cidade, né? O que me diferencia dos outros candidatos, de alguns candidatos que aí estão hoje, é a decência. Eu sou um político decente, né? Já provei que dá para a gente ser diferente em relação à coisa pública, ter responsabilidade com a coisa pública. E o que me diferencia de outros candidatos que não foram prefeitos ainda é a experiência que a gente tem, né, com a população, a experiência que a gente tem no trato com a lei orgânica da cidade, a organização da cidade. Então, o japeriense pode confiar na gente, que a gente vai ser um prefeito decente, um prefeito presente, que vive o dia a dia da cidade. A gente dorme aqui, a gente acorda aqui, e a gente vai fazer uma gestão eficiente, uma gestão onde a gente vai trabalhar para quem mais precisa primeiro. A gente precisa também inverter essa mão, pegar o orçamento público e cuidar das famílias, cuidar de quem mais precisa primeiro, né? Algumas obras que foram feitas na nossa cidade, poucas obras, beneficiaram só o centro da cidade. O centro precisa também de obras, né? Mas a população dos bairros estão sofrendo muito, né? E a gente vai investir esses 23 milhões de royalties no nosso governo, vão ser priorizados para a infraestrutura. Nós não vamos gastar um centavo dos royalties para que não seja para dar dignidade para as pessoas que moram lá no Belo Horizonte, na Lagoa do Sapo, na aldeia lá em Japeri, no Santa Terezinha, na Grande Iguaçu, onde a maioria das casas tem sumidouro ainda, e isso é muito triste, né? Então, é dizer ao japeriense que Japeri tem jeito sim, e a partir de janeiro de 2021, o japeriense vai voltar a ter orgulho de dizer que nasceu em Japeri, que vive, que é japeriense, né? Mas para que isso tudo aconteça, Ivan, eu preciso do seu voto, japeriense. No dia 15 de novembro, vote 20, vote Helder. Muito obrigado, Ivan. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Ok, muito obrigado e até a próxima. Japeri Online. Divulgando Japeri positivamente desde 2004.